Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. 4 terminais do Porto do Itaqui são leiloados pelo governo federal. Maranhão aciona STF para autorizar a importação e uso emergencial da vacina Sputnik. Servidores da Prefeitura de Estreito são suspeitos de extermínio de cães e gatos na cidade. E ainda, memorial homenageia vítimas da Covid-19 em Caxias. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Quatro terminais portuários do Porto do Itaqui foram leiloados hoje pelo governo federal. O valor do leilão ficou bem abaixo do esperado. Dos 5 terminais leiloados, 4 são do Porto do Itaqui e 1 do Porto de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ao todo, o governo conseguiu arrecadar 216 milhões de reais, valor bem abaixo dos 600 milhões previstos para o leilão. No Porto do Itaqui, a Santos Brasil Participações arrematou 3 terminais e a terminal Aratu, 1. Um excelente resultado para a logística brasileira. Ou seja, estamos aumentando, por exemplo, a nossa capacidade de tancagem, estamos melhorando a nossa capacidade, a nossa resiliência no que diz respeito à logística de combustíveis. E detalhe, mais uma vez, multimodal. A gente vai ver o combustível importado chegando em Itaqui e descendo, sendo distribuído para o resto do Brasil de ferrovia. O contrato de concessão é de 20 anos. Este advogado da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB no Maranhão diz que o processo prevê regras como investimentos e geração de empregos por parte das empresas que venceram o leilão. Cerca de 200 milhões de reais só em outorgas, né? Foram 2 empresas vencedoras, então elas precisam reaver esse valor, né? E assim o farão com seus investimentos. Então, contratos aí de 30 anos, que depois toda essa estrutura construída ali, isso fica para o Estado, se torna um ativo do porto. No primeiro trimestre desse ano, o Porto do Itaqui já movimentou mais de 6 milhões de toneladas de cargas, 2 milhões em granéis líquidos, justamente a parte leiloada nesta sexta-feira. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram hoje em Bacabal para fazer uma perícia na ponte metálica que desabou no último domingo e deixou uma vítima. Na área em que a ponte desabou, foi colocada essa placa alertando que o rio está impróprio para o banho e a travessia de embarcações. Apesar do aviso, não existem agentes para fiscalizar o local e as pessoas se arriscam em meio à estrutura que caiu. Hoje, uma equipe do Instituto de Criminalística do Maranhão esteve no local para fazer uma perícia que vai ajudar a elucidar a causa do acidente. Precisamos analisar se o projeto a qual houve a construção daquela ponte estava adequado conforme as normas determinam. Verificar se o projeto estava de acordo com as normas nacionais. Segunda tese, é uma questão de manutenção. Então, toda a estrutura, assim como aquela ponte, necessita de uma manutenção. A perícia do ICRIM é extremamente importante para a investigação, já que vai responder o que teria provocado a queda da ponte. A partir dessa resposta, a Polícia Civil vai constatar se houve negligência de algum agente público e, consequentemente, indiciar os responsáveis. O objetivo é isso, dizer a justificativa científica por que aquela ponte caiu. E, a partir disso, com esse laudo, o delegado vai ter um elemento científico para buscar as responsabilizações criminais que o caso requer. Construída em 1990, a ponte ligava o bairro Trizidela ao centro de Bacabal. O desabamento, que ocorreu no último dia 4, deixou 3 pessoas feridas e uma morta. O laudo para identificar os motivos da queda da ponte deve ficar pronto em até 30 dias. Em Estreito, servidores da Prefeitura do município são suspeitos de extermínio de cães na cidade. Um cemitério clandestino de animais foi descoberto pela Comissão de Proteção dos Animais da OAB. O Ministério Público investiga o caso. As gravações que foram feitas no mês de março mostram corpos de cães e ossadas em uma vala próximo à área do lixão da cidade.
O local fica a 5 quilômetros do centro de Estreito e foi descoberto depois que Erileia resolveu seguir o carro da prefeitura, usado como carrocinha, até o lugar onde os animais transportados seriam mortos. A advogada e presidente da Comissão de Proteção dos Animais da subseção da OAB foi quem gravou os vídeos. Eu encontrei vários animais mortos, muito mau cheiro, essa vala com alguns animais e tudo indica que os que estavam na carrocinha iriam ter o destino dessa vala também, né? Pelo chão, ossadas, cordas, seringas, embalagens de agulha. Aqui encontramos crânios de animais, arcada dentária, osso da pata e várias embalagens de cloreto de potássio, o que, segundo a denúncia, era aplicado nos animais para provocar a morte. Esse ponto aqui é atrás de uma vala que foi aberta recentemente, que foi onde a Erileia encontrou os corpos de alguns cães. Pelos vestígios, dá para a gente entender que essa prática já vinha sendo feita há muitos anos. O presidente da subseção da OAB diz que outras questões precisam ser levantadas. Aqui claramente foi praticado crime de natureza ambiental, crime federal, né? E também temos aqui no Maranhão legislação específica para tratar de crimes dessa natureza. O Ministério Público só vai se pronunciar após a investigação ser concluída pela Polícia Civil. Em nota, a Prefeitura disse que não compactua com a prática de extermínio dos animais e que afastou das funções 2 servidores. Um deles é o Michelson, que na época da denúncia era o coordenador do controle de zoonoses. Hoje voltou à função de auxiliar de serviços de saúde. Eu não recebi a estrutura adequada pelo município no que diz respeito ao controle das zoonoses. Por quê? Porque a principal peça da equipe de zoonoses não foi me dada, que é o veterinário. O que cabia ao Michelson em específico era quando da testagem, quando do procedimento realizado, ser informado para ele o procedimento, para que ele pudesse relatar o procedimento e encaminhar para o órgão competente. O advogado do Valdiones Aguiar, outro servidor investigado pela morte dos animais, conversou com a nossa equipe. Ele não estava nem executando os cães e nem à frente da equipe. Colocaram ele apenas formalmente na função. E você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, deixa aí o seu comentário e interaja com a gente. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, Memorial homenageia vítimas da Covid-19 em Caxias. E ainda, o Maranhão aciona STF para autorizar a importação e uso emergencial da vacina Sputnik. O governo do Maranhão acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorize a importação e o uso emergencial da vacina Sputnik no combate à pandemia de Covid-19. O repórter Hugo Viegas está ao vivo e tem os detalhes. Boa noite, Hugo. Boa noite para você também, boa noite para todo mundo que está acompanhando. Pois é, o governo do Maranhão já havia pedido a autorização para o uso e importação da Sputnik V para a Anvisa, que negou primeiramente esse pedido porque considerou que ainda faltam alguns documentos. Então, o governo do estado resolveu acionar o Supremo Tribunal Federal para que obrigue a Anvisa exatamente a fazer essa autorização, para que o governo possa importar e também fazer a utilização das doses da vacina Sputnik V no combate à Covid-19. Inclusive, nós temos um vídeo, um trecho de uma entrevista do governador Flávio Dino, onde ele fala sobre isso. Veja só. Nós demos entrada, o relator ministro Lewandowski do Supremo, pedimos uma multa de R$1 milhão por dia, no caso de descumprimento, vamos aguardar a decisão do Supremo ou a decisão da Anvisa. A Anvisa não negou em caráter definitivo. A Anvisa disse que iria fazer diligências junto à Rússia e também à Argentina e ao México, que são países próximos aqui ao nosso que estão usando essa vacina. Esse é um trecho da entrevista coletiva que o governador concedeu hoje pela manhã, falando justamente sobre a situação da pandemia aqui no estado. Ele traz outras informações e a gente acompanha na reportagem de Eduardo Ericeira.
Na coletiva, Flávio Dino fez uma comparação entre o Brasil e outros países neste momento da pandemia. Atualmente, o Brasil é o epicentro da crise, um dado que, segundo o governador, tem preocupado não só o poder público, mas a população brasileira. Convivendo com patamares cada vez mais altos no Brasil, estatísticas cada vez mais desafiadoras no que se refere à taxa de mortalidade em face do coronavírus. Flávio Dino analisou de 2 a 3 semanas ainda complicadas em relação ao surgimento de novos casos da Covid e óbitos ocasionados pela doença e as variantes. A taxa de transmissão no Maranhão caiu neste mês de abril. Atualmente está abaixo de 1%. O Maranhão tinha uma taxa de contágio de 1,18. Vocês sabem que quando a taxa é acima de 1, significa uma tendência de crescimento. Com as várias medidas que nós adotamos juntos, o governo e a sociedade, nós conseguimos, no dia 7 de abril, que essa taxa caísse abaixo de 1. Apenas 5 cidades maranhenses estão com a cobertura vacinal acima de 80%, ou seja, com um percentual excelente. Balsas, Alto Parnaíba, Guimarães, Lajeado Novo e Bacurituba. 31 cidades maranhenses estão com a cobertura vacinal abaixo de 50%, o que é preocupante. Flávio Dino confirmou que tiveram municípios que rejeitaram a ajuda na campanha de vacinação contra a Covid-19 por parte do governo do estado. Lamentamos que um ou outro, poucos é verdade, prefeitos e prefeitas rejeitaram a ajuda. São pouquíssimos. Mas lamento, porque não há razão para isso. As equipes vão para auxiliar, não é para tomar a vacinação do município. O governador ressaltou os auxílios que devem ser pagos a partir deste mês de abril a diversas categorias e profissionais, entre eles motoristas de aplicativo, taxistas, bares, restaurantes, lanchonetes, além dos setores do turismo e cultura. Ainda na área econômica, o governador Flávio Dino ressaltou que a retomada das atividades econômicas com mais força depende do avanço do processo de imunização em todo o país. Eu acho que a retomada mais vigorosa da economia depende de nós melhorarmos os indicadores sanitários. E daí o meu esforço de fazer medidas sociais mitigadoras, compensatórias, medidas de estímulo econômico no limite das competências legais do Estado e, ao mesmo tempo, dedicar todo o foco, toda a obstinação à defesa da vida, da saúde, inclusive para que com isso a economia melhore, volte a crescer e nós voltemos a gerar empregos em todo o país. Pois é, vimos aí então os pontos mais importantes da coletiva de hoje do governador Flávio Dino falando sobre a situação da pandemia no Maranhão. Agora eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Hugo. O governador tem razão, o momento é de unir esforços no enfrentamento à Covid-19 e o governo do estado tem feito o que é possível, o que está ao seu alcance. E hoje chegaram mais novas vacinas ao estado. O novo lote chegou à rede de frio da Secretaria de Saúde do Estado pouco antes do meio-dia. Ao todo, são 110.850 doses de imunizantes, 50.600 de Coronavac e 60.250 de AstraZeneca. A partir de agora, a logística de distribuição das vacinas contra a Covid-19 vai acontecer em paralelo com a da distribuição da vacina influenza trivalente. É que a partir da próxima segunda-feira começa em todo o país a campanha de imunização contra a gripe. Nós estamos agora simultaneamente também com uma nova campanha, né? Então a campanha da influenza também adentrou. Então, nós estamos adequando, né, já a nossa logística de distribuição, tanto com a Covid e também com a influenza. As novas doses devem ser encaminhadas para as regionais de Imperatriz, Balsas e Timon, além da Grande São Luís. O quantitativo maior que nós estamos recebendo são para a D2. Para a D1, somente estamos recebendo o quantitativo mínimo para dar continuidade nos grupos de pessoas de 65 a 69 anos de idade. Com a nova remessa, o Maranhão totaliza 1.344.590 doses recebidas. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 656.314 doses já foram aplicadas, sendo 131.537 na capital.
Então vamos acompanhar os números da pandemia aqui no estado, divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Acompanhem comigo na tela. Totais de casos no Maranhão, 247.747. Novos casos, 650. Ativos, 16.854. Recuperados, 224.428. Óbitos totais no Maranhão, 6.465, sendo que óbitos em 24 horas, e o número assusta, 49, infelizmente o maior número de óbitos no período de 24 horas registrados no Maranhão. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco Sampaio finaliza a preparação para jogo decisivo contra o CSA amanhã pela Copa do Nordeste. Em Caxias, um memorial na internet foi criado para homenagear as vítimas da Covid-19. Aos poucos, o memorial digital vai sendo preenchido com a biografia das vítimas que não resistiram ao coronavírus no Maranhão, mas que deixaram ricas lembranças. A ideia de criação é deste professor, historiador e programador web. O objetivo é mostrar que as mortes não se constituem apenas números, mas histórias de eternos maranhenses. Nosso principal objetivo também é fazer com que esses maranhenses eles não fiquem lembrados apenas como um número estatístico, mas que suas histórias sejam lembradas e contadas e que eles sejam eternizados. Com o memorial criado há menos de uma semana, o Fernando já conta com 15 histórias de pessoas vítimas do coronavírus e que já se eternizaram por meio do site. Além de se contar essas histórias de anônimos ou não, o projeto abre espaço para outros colaboradores. Se você teve algum familiar que foi vítima do coronavírus no Maranhão, basta você acessar o site e clicar na guia Adicione e você pode cadastrar a sua própria história do seu familiar e fazer essa homenagem. Amanhã é dia de Copa do Nordeste ao vivo na TV Difusora, que vai transmitir o jogo do Sampaio contra o CSA direto do Estádio Castelão. O técnico Rafael Guanais projetou o time titular, mas a escalação só sai minutos antes da partida. Jogadores poupados no estadual como Ferreira, Marlon, Eloy e Dudu já estão à disposição do treinador e devem voltar ao time. No departamento médico estão os zagueiros Paulo Sérgio e Alan Godoy, em recuperação de lesão muscular. Em entrevista exclusiva à TV Difusora, Rafael Guanais afirmou que a transmissão da partida ao vivo para todo o estado é um incentivo para todos no Sampaio e convocou o Universo Tricolor a mandar energias positivas, torcendo pela classificação. Para mim faz muito sentido a gente estar com essa torcida, estar unido, agradecer também por essa cobertura de vocês, num momento importante, e que mesmo não estando com o calor, com o grito do torcedor ali no ouvido, mas que a gente vai estar sentindo essa vibração e com certeza muito motivados para fazer o nosso melhor jogo do ano. Os jogadores sabem a importância do jogo encarado como uma final. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, claro, sempre respeitando nosso adversário, mas precisamos vencer para conseguir a nossa classificação e seguir em frente nessa competição. A TV Difusora transmite a partida ao vivo para todo o estado a partir de 3h45 da tarde deste sábado, direto do Castelão, na capital maranhense. E os jogadores estão convocando a torcida para acompanhar, vibrando pela classificação. Estou passando aqui para convidar vocês todos para assistir o nosso último jogo da Copa do Nordeste, sábado, contra o CSA, um jogo muito importante e decisivo. Precisamos do apoio de vocês. Que vocês possam estar no sábado, acompanhando o nosso jogo pela Copa do Nordeste, na Difusora, às 4h da tarde. Conto com a força de todos vocês aí. Valeu! É isso aí, reforçando, hein? Amanhã, 4 da tarde, Sampaio e CSA na tela da Difusora. O Jornal da Difusora fica por aqui, com imagens ao vivo do Palácio dos Leões, em São Luís. Obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã.